ganhar mais luz sobre isso, sobre esta porção de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Deixe-me colocar mais alguns textos. Vou colocar, eles não estão bem em ordem, porque primeiro é Gênesis 2, 17, e depois o outro é Gênesis 3, 8. Que é um texto que eu citei, mas agora nós vamos ler. Gênesis 2, 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, preste atenção nessa frase, certamente morrerás. No hebraico você vai ver que essa palavra certamente, ela não existe. Ela foi apenas uma tradução. Isso acontece muito, irmãos. Os tradutores, quando eles chegaram nessas frases, por uma falta de compreensão, eles tentaram facilitar para o nosso entendimento. Porque a frase é esta: morrendo, morrerás. Então é assim que está no original: morrendo, morrerás. Certo? Porque esse morrendo é a morte espiritual, e o morrerás é a morte eterna. É a total separação de Deus. Então, observe isto. Agora, deixe-me adicionar um outro texto, para que vocês possam ter um quadro. Agora veja, aquele homem que foi criado para a expressão de Deus e para a comunhão com Deus, Deus diz: meu espírito não habitará em ti, porque você se tornou um carnal. Você vai perder a comunhão comigo morrendo. E se você continuar morrendo, você vai morrer eternamente. Olha as sentenças. Por favor. Agora vamos para mais um texto que, assim como o Salmo de número 8, versículos 4 e 5, vai mostrar para nós como que era essa comunhão. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava, observa essa palavra andava, no jardim, pela viração do dia. Tem uma tradução brasileira diz assim: quando ouviram o ruído de Deus, que passeava. Vamos para mais uma outra versão que vai colocar mais clareza, a Bíblia de Jerusalém. Eles ouviram o passo de Jeová que percorria o jardim. Agora, a tradução do hebraico, que, como eu já disse, é muito linda, porque esta palavra andava, no hebraico está penim. A ideia aqui é que a face de Deus percorria todo o jardim do Éden. Que coisa linda, irmãos. Agora, deixe-me colocar mais um texto, e aqui eu vou fechar o quadro. Aqui eu vou fechar o quadro da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tem uma outra versão, a corrigida, que diz assim: uma espada inflamada que andava ao redor do jardim. Está vendo aqui? Então, por favor, observe bem. Todos esses textos mostram para nós, irmãos, por um lado, a trágica consequência da queda. Por outro lado, como era aquele homem que caiu? O que ele tinha? Quais eram os níveis de espiritualidade e de comunhão que havia entre Deus e este homem? Então, quando você consegue, de maneira contemplativa, olhar para esses textos, é difícil você pensar: meu Deus, como foi possível Adão perder tudo aquilo? E depois uma sentença: meu espírito não agirá para sempre no homem. Mas, irmãos, quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, algo acontece. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar o homem. E você vai ver naquele texto, que diz assim, que os seus dias serão 120 anos. Agora você vai ver um quadro interessante. O Espírito de Deus desce,
e vem habitar 120 pessoas. Ali no Pentecoste acontece algo maravilhoso. Um grupo de irmãos reunidos, e o Espírito de Deus vem sobre eles. Agora o Espírito vem habitar. Espere aí. Como a Bíblia diz, meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. E depois você tem o Espírito descendo para habitar o homem. Onde existe contradição? Nenhuma contradição, irmãos. É que entre Gênesis 1:3 e Atos 2:1, existe uma cruz. Você consegue ver isso? Tem uma cruz. Agora veio um homem. Ele veio em carne, mas ele não foi carnal. Você consegue entender isso? Ele veio em carne, mas ele não era carnal. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele foi o varão aprovado por Deus. E ele viveu uma vida, irmãos, uma vida tal, que satisfez toda a justiça de Deus. A sentença de Deus é: meu Espírito não pode habitar no homem. Mas a certeza que nós temos hoje é que o Espírito de Deus veio nos habitar. Então agora o trabalho é transformação. E a certeza é a conformação. Nós seremos conformados a Ele, porque agora tudo que Deus exigiu e exige do homem, Deus encontrou em Cristo. Tudo que você diz assim, eu não posso, eu não consigo, Cristo conseguiu, e Ele agora se tornou nossa vida. Mas como isso vai se tornar realidade em mim? Então vamos voltar para a mente. Porque é aqui que acontecem as batalhas. É aqui que a fé é anulada. É aqui que a nossa fé vira um pó. Ela perde o seu sentido. É na mente. Então nós temos que compreender que, primeiro, você nasceu de novo. Tá certo? É um nascimento espiritual. Então agora essas três faculdades, intuição, consciência e comunhão, elas foram vivificadas. Porém, irmãos, onde Satanás vai agir, onde Satanás vai nos guerrear, Eva tinha essas três faculdades exercitadas. Você sabia disso? Mas aonde Satanás, qual o sentido das palavras de Paulo? Eu receio que assim como Eva, que quer dizer isso? Assim como Eva, que era uma mulher que tinha o seu espírito e as suas faculdades ativas, vocês, embora tendo nascido de novo, vocês possam também ser enganados pelas mentiras, pelos enganos de Satanás. Essa é a maneira de parafrasear esse texto, de 2 Coríntios 11:3. Mesmo, irmãos, o Espírito Santo habitando nossa vida. Veja que aquele casal, Adão e Eva, eles viviam num estado de pureza. Compreende? De pureza. E mesmo assim Eva foi enganada. O que significa dizer mesmo o Espírito Santo de Deus nos habitando, Satanás pode nos enganar. E nós podemos sofrer duras consequências pelos seus enganos, pelas suas mentiras. Ele pode nos reduzir a uma vida espiritual medíocre. Você pode passar a sua vida toda de fé sendo um cristão medíocre. Nunca experimentar as profundezas. Nunca experimentar as esferas mais elevadas da espiritualidade. Você pode viver a vida cristã na sombra de outros. Você pode viver a vida cristã na superficialidade. Você lê a Bíblia e não encontra realidade em você. Mas qual é o problema? Mente. Você se conforma com muita facilidade com o mundo, mas não consegue ter uma mente transformada. Nós não podemos viver esse tipo de paradoxo, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos. Quando você vê aqui Efésios 2:1, e vos vivificou, isso tem que fazer sentido. Deixe-me colocar algo para vocês, e aqui eu prometo nós vamos encerrar. Deixe-me colocar alguns textos, e se o senhor permitir, será a partir daqui que nós vamos prosseguir. Então nós vamos ler agora vários textos, 6 versículos. Então vamos lá. Todos eles nós vamos ler no Evangelho de João, para facilitar a nossa didática aqui
e também vamos ganhar